Embora seja um transtorno muito impactante, aqui no Brasil e lá fora, nós também podemos chamar transtornos depressivos, uma vez que há vários quadros contidos na depressão. Talvez você esteja passando por isso hoje, ou conheça alguém que esteja passando. Neste vídeo quero explicar o que é a depressão, quais são as suas manifestações e o que de fato nós podemos fazer. Vem comigo. Muito prazer, eu sou Vitor Lucas, sou psicoterapeuta. Aqui no canal nós tratamos sobre psicologia, cotidiano, sobre formação humana. Se você gosta desses assuntos, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, tá bem? Para começarmos o vídeo de hoje, nós falamos um pouco de alguns números, tanto lá fora quanto aqui de dentro da América Latina, em relação ao Brasil, como que o Brasil ele se posiciona. Vejamos só aqui na tela. O Brasil é considerado o quinto país mais depressivo do mundo pela Organização Mundial da Saúde. E como se não fosse muita coisa, por que o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina? Olha como que esses números falam muito para nós. Então, como que a gente pode considerar essa expressão estatística, sobretudo, mas ao mesmo tempo muito qualitativa, de pessoas que têm depressão, que de fato sofrem? Nós vamos tratar ainda neste vídeo sobre as causas, sobre algumas coisas que impactam as pessoas e que favorecem a depressão. Mas antes disso, vamos para um caso considerado como frescura por outras pessoas. Aqui está na tela também. Infelizmente, o preconceito contra a depressão é real. Cansei de ouvir gente dizer que o que tinha era frescura. No meu antigo trabalho, por exemplo, nunca pude falar que tinha depressão, pois eles não queriam me entender. Em uma das minhas crises, a gerente de RH subiu para falar comigo e me deu uma bronca por estar chorando na frente dos meus colegas. Olha só como que faltou o acolhimento para a pessoa, o respeito, a empatia, né? Porque todos sofrem. Né? Nós podemos considerar que não que eu quero que você tenha, se você não o tem, graças a Deus, mas as pessoas de fato sofrem, padecem por mil causas, né? E isso é da condição humana e ao menos cabe o respeito. Eu acho que esse aqui é o ponto de vista que a gente pode levantar aqui e que eu defendo também. Uma outra perspectiva, caso você ainda nunca tinha ouvido falar, é o termo psicofobia. Aqui na tela está um artigo a respeito da psicofobia. Com o objetivo de combater esse preconceito, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma campanha contra a psicofobia, como é chamado o preconceito sofrido pelas pessoas que padecem de doenças mentais. Muito bem escolhido o termo, padecem, que sofrem. O combate ao estigma e à psicofobia são primordiais para salvar vidas e auxiliar a sociedade a compreender e identificar casos. É extremamente importante falar sobre saúde mental, discutir os principais sinais e fatores de alerta para identificar uma doença. Assim, tratar do assunto sem preconceito e o tabu que já lhe são atribuídos, diz Antônio Gerato da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Olha que interessante essa campanha de psicofobia. Essa é uma palavra que por vezes a gente não ouve tão facilmente. E a pessoa que padece da psicofobia, ela padece duas vezes. Então, ela tem os sintomas depressivos,
tem ali o preconceito, a falta de respeito, ali um sofrimento moral, talvez, a gente pode chamar assim. Isso acaba complicando ainda mais as coisas. Então, como eu falava para vocês, nós não temos apenas a depressão. Para nós entendemos uma depressão como um arquivo de computador. Você imagina ali um arquivo que tem um outro arquivo, que tem ali uma pasta, ou uma pasta que tem uma pasta, que tem um arquivo, etc. Mas vejamos um exemplo. Nós temos ali os transtornos mentais. Temos os transtornos depressivos. Temos ali os sintomas. Então você vai como que fazendo ali um diretório, né? Onde você vai localizar. Eu vou trazer você aqui para a minha tela. Nós temos uma colocação do DSM-5, que ali é junto ao CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, são os dois principais, as duas principais fontes que nós estudamos, que um clínico usa para um diagnóstico, que os médicos usam também. Vem comigo aqui na tela para a gente ver como que o DSM apresenta os transtornos depressivos. Aí está. Quais são, então, os transtornos depressivos que estão inseridos nos transtornos depressivos, tá bom? A gente pode pensar aqui em cima, onde eu estou com o mouse, transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, incluindo episódio depressivo maior, transtorno depressivo persistente, ou a distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e o transtorno depressivo não especificado. Mas aí você para e pensa, Vitor, quanta coisa, como que eles rotularam, como que eles pensam vários diagnósticos. Para a área clínica, para os médicos, para os psicólogos fazem muito sentido porque há vários conteúdos, há várias sutilezas de diagnóstico. Então a ideia, ao meu ver, não é nem superpatologizar, mesmo que seja talvez patologizante, mas não é essa a ideia inicial que a gente pode adotar. Mas eu te apresento mais uma vez aqui, onde estou com o mouse, que a característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos de duração, de momento, ou etiologia presumida, ou seja, a questão da causa. Então, esses 3 pontos que eu te falei, da duração, momento, da origem, isso para nós é muito importante. O que eu trago para vocês como o representante mais clássico é o transtorno depressivo maior. Vejamos aqui na nossa tela. 5 ou mais dos diagnósticos seguintes, ou melhor, dos sintomas seguintes, estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é o humor deprimido ou perda de interesse. Sobretudo esses 2 pontos são fundamentais: humor deprimido ou perda de prazer ou interesse. A seguir nós temos aí outras condições também. Então, eu já destaquei para a gente conversar que fica mais fácil. O humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Sentir-se triste, vazio, sem esperança. Mais uma vez, a diminuição do interesse ou do prazer.
questão do peso, que também tem ali uma modificação muito substancial, a redução, o aumento do apetite, a insônia ou hipersonia, que é a questão do excesso de cansaço, excesso de sono, no caso, agitação ou retardo psicomotor, as pessoas estão mais agitadas, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, de culpa, capacidade diminuída para pensar, pensamentos recorrentes de morte, por vezes ideação suicida. Quando que a gente considera um diagnóstico propriamente dito? Sobretudo quando nós vemos esse item B, um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, está bem? É claro que respostas a uma perda significativa, então, por exemplo, um luto, uma ruína financeira, perda por um desastre natural, uma doença médica ou incapacitante, podem incluir os sentimentos de tristezas intensos, uma ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite e perda de peso observados no critério A, que nós vimos antes, que podem se assemelhar a um episódio depressivo. Então você veja como que a depressão mesmo ela tem ali a depressão maior, como eu estou te apresentando, ela tem uma especificidade muito grande. Mas mesmo assim a gente pode pensar, e aqui eu vou abrir para você mesmo, uma colocação de uma médica que é muito interessante. Uma colocação da doutora Monique Scalco pode ser muito interessante. Eu apresentei a vocês o que é depressão, mas ela traz para nós o que não é uma depressão e por vezes a gente facilmente confunde. Está aí na tela. É muito importante dizer que a tristeza não é depressão, mas um sentimento que faz parte de nosso repertório afetivo. E é, inclusive, importante, em algum grau, para sedimentar as coisas que a gente viveu. A gente não pode achar que vai ser agradável sentir tristeza, mas ao mesmo tempo não se pode patologizar toda vez que a gente se sentir triste, mesmo quando a tristeza foi intensa, como no caso do luto, que é um exemplo clássico de uma tristeza muito intensa, mas que não é uma doença. Então aqui, embora possa haver aí alguns agravantes, talvez o quadro esteja assim numa condição que digamos assim, puxe para uma depressão, a princípio nós não consideramos uma depressão de imediato, de fato, tá bom? Quais seriam então as causas da depressão? Acompanhemos aqui na tela como que para nós o portal do Ministério da Saúde apresenta a depressão, quais são as suas causas. Genética, bioquímica cerebral, eventos vitais, sobretudo eventos estressores, aos quais o DSM vai complementar, temperamentos ambientais, genéticos e fisiológicos, modificadores de curso. Ponto interessante que a gente pode pensar é a questão de resiliência. Cada qual vai ter ali um momento da sua vida, uma certa resistência, como posso falar assim, que já nasce com a pessoa, uma resistência inata. Então aquilo que porventura afetou ali um coletivo, não afeta uma pessoa, ou que afetou o coletivo de fato acomete a todos. Então isso, de fato, para os autores Rodrigues e Horta, nós temos que há ali um estressor psicossocial, um desastre natural, um trauma coletivo,
Diferente quando atinge apenas um indivíduo, uma pessoa somente, que nós temos ali um estressor desencadeante. Por quê? Porque, por vezes, cada pessoa está num momento diferente da própria vida e nós temos que cada ser humano tem uma capacidade distinta para absorver impactos do meio, tolerar e reagir. Então você veja como que cada pessoa é única, mas o sofrimento ele tem aí os seus gatilhos, ele tem aí as suas causas, tá bem? Quando nós falamos de depressão, né, das causas da depressão, vale muito a pena a gente comentar que as mulheres são aquelas que estão no fator de risco, não exatamente porque são mais fracas. Há muitas mulheres mais fortes, mas elas têm uma certa desvantagem biológica. Por quê? Porque do ponto de vista biológico, os menores níveis de testosterona acabam deixando a mulher mais exposta à doença. Por outro lado, na questão social e psicológica, a mulher corriqueiramente está numa posição de maior vulnerabilidade que o homem e acaba ficando com muitas obrigações, que aumenta as chances delas terem mais diagnósticos do que eles. Então, tem ali o ponto orgânico, tem o ponto biológico, mas ao mesmo tempo toda ali a correria do dia a dia, a demanda, o estresse também tem ali um fator muito proeminente, muito de destaque, tá bem? Antes de continuarmos, eu queria te perguntar, você já teve alguma vez um quadro de depressão? Você está passando? Como foi o teu tratamento? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber, tá bom? Falando em tratamento, a gente pode pensar algumas perspectivas para o tratamento. Em duas vias, basicamente, a gente pode pensar a não medicamentosa e a medicamentosa. A não medicamentosa, a gente pode pensar na terapia, podemos pensar no estilo de vida, podemos pensar em vários fatores que compõem a rotina da pessoa, mas eu gostaria de apontar alguns pontos da terapia cognitivo-comportamental. Não é a única abordagem, eu acredito, que possa dar conta do transtorno depressivo maior, mas é uma abordagem que hoje eu estudo, que também tem bastante evidência a respeito disso. A gente pode pensar algumas etapas para o tratamento. Então, a questão de você avaliar o quadro, de você propor uma reestruturação cognitiva, uma questão também, uma intervenção mais comportamental, também a fase de você fortalecer ali para não ter as recaídas. Então, como que isso funciona? Eu mencionei mesmo essa questão da reestruturação cognitiva. É um aspecto que faz muito sentido, porque a pessoa ela vai ter dentro dela ali uma tríade cognitiva. E essa tríade cognitiva, essa forma como ela vai pensar, os conteúdos que ela vai pensar, vai ter ali substancialmente conteúdos negativos dela mesma, do eu, do mundo, do futuro, as distorções cognitivas, assim como que ela vai fazer uma leitura do mundo, a lente que ela vai usar, a questão da catastrofização, de como que ela vai olhar ali o lado negativo das coisas sempre, e isso de um caráter agudo e mais ou menos rígido, né? Porque como a gente viu, a tristeza, ela serve para consolidar algumas emoções, algumas experiências, como a gente viu, né? Mas ao mesmo tempo a depressão tem esse olhar mais crônico, mais estabilizado, então isso para nós somos chamados a fazer alguma coisa. Quando a gente fala de reestruturação cognitiva, a gente está falando na proposta de substituir esses pensamentos mais negativos por pensamentos mais positivos, mais adaptativos ou saudáveis ainda. Ao mesmo tempo que também é feita ali a questão da ativação comportamental. Como diz o nome, uma intervenção comportamental, porque a pessoa ela não vai ter ali
o prazer, o interesse em fazer as coisas. Então, ela é convidada a fazer algumas pequenas coisas para que ela possa ali como que ativar a energia, né? Então, assim, ela não está fazendo nada. Então, por não fazer nada, ela não desenvolve ali uma possibilidade de ter mais energia. E, consequentemente, ela não faz nada. Então, é proposto que, através de pequenas metas, ela vá desenvolvendo algumas atividades ao seu alcance gradualmente, está bem? A proposta da terapia cognitivo-comportamental é o alívio dos sintomas. Então, assim, a gente tem aí uma proposta de que aos poucos os sintomas sejam aliviados de forma psicoterapêutica. O segundo objetivo é de que o paciente, mais adiante, mais para o final dos atendimentos, possa vir um dia a ser o seu próprio terapeuta. Mas em que sentido? No sentido mesmo de ter ali os recursos próprios, as informações, as técnicas. Então, não é à toa que lá por volta das últimas sessões façamos aí uma revisão para que a pessoa relembre, coloque em prática, que esteja bem afiada ali nas técnicas apreendidas, nos próprios insights que ela teve. O auto-monitoramento, a forma como ela vai, como que vigiar os pensamentos dela, os seus atos, até porque ela precisa ir fazendo algumas coisas para ir crescendo em alta eficácia, né? Experimentando, como eu chamo, aquelas doses de sucesso, que para ela vai ser também muito gratificante. Então isso tudo é muito importante. E outras técnicas que também a gente coloca no caminho, como aprendizado de algumas habilidades sociais, alguns cartões de enfrentamento, para que ela possa ali ter um repertório, inclusive. Então isso tudo vai fazendo parte do tratamento. No começo é levantada ali a lista de problemas, a lista de objetivos, e nos últimos atendimentos a gente vê como que isso vai desenvolvendo até ali ser feito um desmame. Ao mesmo tempo nós temos aí uma intervenção medicamentosa, que por vezes é também muito importante, por mais que os pacientes tenham aí uma resistência. E vale muito a pena a gente tecer esse comentário, porque por vezes a gente sabe que os psicofármacos eles não são perfeitos. Hoje em dia eles estão na primeira linha, né? Eu não estou sendo pago por nenhuma indústria farmacêutica. Eles têm sim as suas imperfeições, as suas reações colaterais ou adversas que a gente não deseja ter. Mas é claro que eles podem aliviar os sintomas se forem bem introduzidos, se forem bem adaptados com o organismo do paciente. Então a gente espera que ele seja bastante efetivo e ao mesmo tempo tenha poucas reações adversas. Isso para nós é o quadro ideal. Por quê? Porque às vezes a gente recebe um paciente que está ali com um quadro mais moderado, grave, ele não consegue ir para a terapia, não consegue levantar, então acaba sendo um auxílio, sim, está bem? Ao mesmo tempo, eu falei dos medicamentos, né, que podem ter aí as reações adversas. Alguns podem também ter essa dependência, né, assim, se forem usados de forma indiscriminada, sem instruções. Por vezes as pessoas elas têm uma reação, elas têm ali um preconceito ou resistência de duas formas. Às vezes elas são muito abertas para a terapia, mas resistem para os medicamentos. Ou são abertas aos medicamentos e resistem para ir na terapia. Então, às vezes você vê essas circunstâncias para cada qual aí vai ter um desafio. Mas muitas vezes as pessoas também usam o remédio, como eu falei para vocês, de forma indiscriminada. E
A dependência vem disso, porque a pessoa vai melhorar, ela vai parar de usar. Os sintomas eles voltam, a pessoa volta a usar o medicamento. Ela volta a usar, os sintomas param. E daí ela para de usar o medicamento. Então fica ali como que um ciclo vicioso do qual ela nunca sai. Então, por vezes, você tem aí uma dificuldade na questão medicamentosa por conta disso. É claro que, né, esses são os alopáticos. Hoje, graças ao avanço da medicina, até mesmo dessa linha da farmacêutica mais integrativa ou natural, você tem ali uma questão da suplementação, às vezes, muito efetiva, da suplementação ou reposição, tanto hormonal quanto de vitaminas. Você pega ali uma vitamina D, a vitamina B12, o zinco, são questões assim que você vai introduzindo e que são menos invasivas, têm menos efeitos negativos. Então, assim, é muito interessante isso, vale muito a pena pesquisar. Hoje há muitas saídas que podem complementar um tratamento psicoterapêutico, né, que pode complementar um tratamento como um todo. Eu gostaria de apontar para você aqui como que o Ministério da Saúde propõe algumas práticas de prevenção para depressão, mas que ao mesmo tempo servem ele como que um tratamento, está bem? Então, o Ministério da Saúde ele propõe para nós aí uma dieta equilibrada, que nós também podemos chamar de princípios dietéticos, a prática de uma atividade física frequente, o combate ao estresse, tendo tempo na agenda para atividades prazerosas, evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, a rotina do sono regular, não interromper tratamento sem orientação médica. São pontos fundamentais, ao meu ver, que a gente pode se habituar aos poucos, a gente pode se atentar. Por vezes, quando a gente mexe nesses pontos que eu te falei, a gente nem precisa entrar com um medicamento. É por isso que um clínico, um psicoterapeuta tem que entender um pouco mesmo disso, né? Acho que faz muito sentido. Vale a pena falar que esse vídeo tem um caráter muito psicoeducativo, ou seja, informativo, de falar o que é, quais são as manifestações da depressão, como que a gente pode tratar. Não quero que você tome como uma verdade absoluta, sem considerar todos os detalhes que envolvem o quadro, né? Mas sim que você procure uma ajuda médica, que procure ainda mais esclarecimentos, se for o caso, e se trate, porque isso é muito importante, tá bem? Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui na tela mais um vídeo para você ver depois. Até mais.